Vamos lá, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Investidor Inteligente sobre Olitef 2025, dentro ainda do macrotema 01 Educação Financeira Básica. Lembrando que a prova começa no dia 9 de setembro e vai até o dia 13 de setembro, a depender do ano, da escola. Tem que verificar aí quando que vai ser a sua prova ou a prova do seu filho, sua filha. Tá? Hoje a gente vai trabalhar os conceitos básicos de economia, né? Dentro do macrotema 1, o microtema 03, que são os conceitos básicos de economia. Primeiro conceito, taxa Selic meta, o GPS da nossa economia. O que é a taxa Selic? É uma taxa de referência para a taxa de juros. Então, é uma taxa fixada pelo Banco Central, uma meta para ela, né? E que serve de referência para a taxa de juros. Taxa de juros que é aplicada onde? No empréstimo, né? Ou no investimento que você faça, certo? Então a taxa de juros Selic ela é definida pelo Banco Central do Brasil depois de uma reunião do Copom. O que é o Copom? É o Conselho de Política Monetária. Então, o Copom tem o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, né? O presidente do Banco Central. Então, é uma decisão colegiada que define a taxa de juros Selic. Então, a taxa Selic, ela aumenta para tentar conter o aumento da inflação. E ela diminui quando a inflação está controlada. Então, hoje a taxa Selic está fixada em 15%. Tá? Na próxima reunião do Copom, eles vão decidir se vai manter nesse patamar de 15%, se vai subir a taxa de juros ou se a taxa de juros vai diminuir. Né? Ela vai subir se a gente tiver com um processo inflacionário em curso, ou seja, a inflação está aumentando, e ela se mantém se a inflação estiver controlada, e se ela começar a diminuir, aí a taxa de juros começa a diminuir também. Inflação, a vilã dos preços. O que é inflação? É uma elevação do nível geral dos preços em um determinado período. Geralmente utiliza-se um ano. Então, um ano é uma boa referência para a taxa de inflação. Tá? Se a inflação está alta, o seu dinheiro compra menos mercadorias. Lógico, as mercadorias vão tendo seus preços reajustados e o seu dinheiro, suponha uma mesada ou salário, ele vai comprar cada vez menos mercadorias. Vamos dar um exemplo. Uma bicicleta que custava R$ 300 e passa a custar R$ 400, teve aumento de preço de R$ 100. Mas esse aumento não acontece só com a bicicleta. As roupas, os alimentos, a moradia, o transporte, tudo começa a aumentar. Quando a gente olha para os preços daquilo que a gente consome e vê que está tudo aumentando, então a gente está num processo que? Inflacionário. Tá? PIB, Produto Interno Bruto, é o tamanho da nossa economia. O que é o PIB? Ele reflete o resultado de tudo que é produzido dentro de um país em um ano, tais como carros, bicicletas, alimentos, serviços, como cortar cabelo, entrada de cinema. Então, tudo que se produz, se exibe, e que você recebe salário e paga, quando você vai ver esse somatório, dá o produto interno bruto. E, e por que é importante você calcular o produto interno bruto? Porque você pode fazer comparação ao longo do tempo. Então, vamos dizer, no ano 1, o PIB era 1.000. No ano 2, o PIB era 1.100. Então, o PIB subiu 100. Então, ele subiu 10%.
Então você pode fazer comparação se o PIB está crescendo, se o PIB está diminuindo, e pode comparar com outros países, né? Qual o tamanho do PIB do Brasil? O PIB do Brasil é de 3 trilhões. Então, o PIB do Brasil é a metade do PIB americano. Então, a gente tem como comparar países, né? E ajuda a entender o que pode ser melhorado para contribuir com o quê? Com o planejamento de investimentos públicos para fazer o PIB crescer e dos seus investimentos, porque quando o PIB cresce, significa que a economia está crescendo, está melhorando, tem mais gente empregada. Então, isso é importante para os seus investimentos. O PIB em alta quer dizer que o país está mais forte. Verdade. Quando o PIB cresce, aumenta o número de empregos, o valor dos salários, aumenta o lucro das empresas, aumenta também a arrecadação de impostos, o que possibilita mais investimento público e serviços para a população. Então, o PIB crescendo é uma boa notícia. Crescimento com responsabilidade. Quer dizer isso. Crescimento econômico ele é importante, mas é também preciso priorizar uma melhor distribuição da renda, mais acesso à educação, à saúde e proteção do meio ambiente. Ou seja, não basta um país crescer, ele tem que crescer distribuindo renda, dando mais acesso à educação, à saúde, protegendo o meio ambiente. Isso aí é crescer com responsabilidade. Bom, vamos fazer agora uma questão de prova, tá? Que vai tratar do que a gente acabou de falar. Então, a taxa Selic meta é definida pelo Copom e influencia diretamente o custo dos juros na economia brasileira. Considerando o papel da Selic, qual das alternativas abaixo está correta? Então, vai aparecer 5 opções, vamos ver o que está correto. A taxa Selic meta não serve como referência para definir juros em empréstimo entre pessoas e em compras parceladas no comércio? Essa resposta está certa ou está errada? Ela não serve? Está errado. A taxa Selic ela oferece uma referência para que você defina juros de empréstimo e que o comércio possa parcelar compras. Ele tem que ter uma noção de quanto é que está a taxa de juros. O Copom aumenta a taxa Selic quando deseja estimular o consumo e aquecer a economia? Falso. Por quê? Quando o Copom resolve aumentar a taxa Selic, ele decide, aquele colegiado e o Banco Central é que executa essa decisão, se ele aumenta a taxa Selic, o que acontece com o consumo? O consumo tende a cair e, portanto, a economia tende a o quê? A arrefecer. Ao invés de aquecer, ela dá um passo para trás. Por quê? Quando a taxa de juros está mais alta, os empréstimos ficam mais caros e, portanto, o consumo também. Quando você vai fazer um crediário, vai parcelar, vai comprar a prazo, a tendência é que os juros fiquem mais altos, já que a taxa Selic, que serve de referência, está mais alta, a taxa de juros também para os empréstimos e para crediários no comércio também ficam mais caras. Resultado, você vai diminuir o quê? O consumo. E uma vez que você diminui o consumo, você desaquece a economia. Tá? A relação é essa. Então, quando a taxa de juros sobe, o consumo cai. Quando a taxa de juros cai, o consumo sobe. Letra C. A taxa de juros Selic atua como um mecanismo de controle do PIB? Falsa, porque diretamente a taxa de juros Selic ela não é um mecanismo de controle do PIB, ela afeta até indiretamente se a taxa de juros aumenta ou diminui. Do jeito que está essa frase aqui, essa alternativa é falsa.
A loja, letra D, a loja deve cobrar juros igual a Selic ao vender produtos parcelados, pois essa é a taxa oficial do governo. Veja, a Selic é fixada pelo Banco Central, ela é uma taxa de referência, tá? Não é uma taxa oficial do governo, ela é uma taxa de referência para a economia como um todo. O comerciante que vai vender parcelado, ele cobra a taxa de juros que ele achar conveniente. Pode ser menor do que a Selic, pode ser igual à Selic, pode ser maior do que a Selic. Via de regra, as taxas de juros no comércio são maiores que a Selic. Mas isso é uma decisão do comerciante. Portanto, a letra D está errada. Letra E, finalmente, a taxa básica de juros Selic é aumentada quando a taxa de inflação começa a subir e é reduzida quando a taxa de inflação está controlada? Sim, essa é a resposta correta. Tá? Taxa básica de juros Selic ela aumenta quando a taxa de inflação aumenta, tá? E é reduzida quando a taxa de inflação está controlada, tá bom? Bom, por hoje é só. A gente viu então o microtema 3, conceitos básicos de economia. E aí, na próxima aula, a gente passa já para o próximo macrotema, tá certo? Que é o macrotema 2. Vamos em frente, ainda tem muito trabalho até a prova. Até a próxima.